Ei, pessoal! Hoje à noite você caminha direto para dentro de paredes de pedra que nunca foram feitas para manter você seguro. Você se aproxima de um castelo medieval ao entardecer, sólido, imponente, quase cinematográfico, aquele tipo de lugar que filmes insistem que salvaria você se o mundo desmoronasse. Muros espessos, torres altas, um portão de madeira maciça reforçado com ferro. À primeira vista, ele transmite a mesma sensação de segurança que uma porta bem trancada numa noite silenciosa. E esse é exatamente o problema. Você está prestes a perceber que, historicamente falando, você provavelmente não sobreviveria a este lugar, pelo menos não de forma confortável. Então, antes de se ajeitar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E aproveita para comentar de onde está assistindo e que horas são agora. Você está enrolado em um cobertor, meio sonolento, dizendo a si mesmo que mais uma história não vai fazer mal? Ótimo! Esse é o clima certo. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave, e vamos entrar devagar na jornada de hoje juntos. Você para diante das muralhas do castelo e olha para cima. Deste ângulo, elas arrancam um pedaço do céu. A pedra é irregular, marcada pelo tempo, remendada ao longo de gerações. Essas paredes nunca foram pensadas para conforto. O objetivo delas sempre foi o atraso, atrasar invasores, prender intrusos e controlar o movimento. E no instante em que você atravessa aquele portão, o controle muda de mãos. Não fica com você. Você se aproxima da entrada. A guarita do portão parece a garganta de uma criatura de pedra. É o ponto mais fortificado de toda a construção, e ao mesmo tempo, o primeiro aviso de que castelos nunca foram espaços neutros. Aberturas no teto esperam silenciosas. Fendas estreitas cortam as paredes. Elas parecem inofensivas até você entender que serviam para despejar flechas, pedras, água fervente ou algo pior sobre qualquer um preso ali embaixo. Há um fato histórico amplamente conhecido: entradas de castelos eram feitas propositalmente estreitas. Isso obrigava quem entrava a reduzir a velocidade, a se aglomerar, a expor o corpo. Mesmo em tempos de paz, o desenho não mudava. Ou seja, você passa por um corredor projetado como armadilha apenas para entrar. Reconfortante, não é? As pesadas portas de madeira se fecham atrás de você com um som definitivo. Ferro rangendo. Uma tranca deslizando. De repente, o mundo lá fora parece distante demais. Castelos não foram construídos com saídas rápidas. Eles partiam do princípio de que, uma vez dentro, você ficava dentro. Para o bem ou para o mal. Na maioria das vezes, para o mal. Enquanto seus olhos se ajustam, você percebe como tudo é escuro. A luz não invade castelos, ela entra com relutância. Janelas são estreitas, inclinadas, desenhadas para manter tanto inimigos quanto claridade do lado de fora. Mesmo ao meio-dia, os interiores são sombrios. À noite, é fogo de tochas ou escuridão total. As sombras não são clima. São permanência. Você avança para o pátio interno esperando alívio. Espaço. Ar livre. Em vez disso, sente-se exposto. Pátios funcionavam como tigelas de pedra. Em caso de ataque, prendiam pessoas em áreas abertas, sem proteção contra o que vinha de cima. Aos poucos, o padrão fica claro. Cada escolha arquitetônica tem um segundo propósito, e quase nunca é o seu conforto. Você repara no chão irregular sob os pés. Nada é nivelado. Nada foi feito para facilitar o caminhar. E aqui vai a primeira piada disfarçada de tragédia histórica. Você tropeçaria nos primeiros 5 minutos. Quedas eram comuns, e uma perna machucada dentro de um castelo medieval não era inconveniente. Podia ser fatal. Castelos também tinham uma função psicológica poderosa. Eles impressionavam. Intimidavam. Camponeses, servos e até nobres visitantes sentiam isso ao entrar. Tetos altos faziam vozes ecoarem e corpos parecerem pequenos. A arquitetura não deixava dúvidas: este lugar não pertence a você. E fazia questão de lembrar disso o tempo inteiro. Outro fato bem estabelecido: castelos raramente seguiam um projeto único. Eram ampliados, fechados, remodelados ao longo de séculos. Corredores levavam a lugar nenhum. Escadas davam voltas estranhas. Essa confusão favorecia a defesa e complicava a vida diária. Se perder não era raro.
Ficar preso não era impossível. Você para e escuta. O vento assobia pelas fendas. Água pinga em algum lugar oculto. A umidade nunca vai embora. Castelos eram frios, úmidos, propícios a mofo e doenças respiratórias. A pedra guarda o frio como um hábito antigo. Mesmo coberto, ele se infiltra. Aos poucos, você entende. Castelos não eram lares como imaginamos hoje. Eram máquinas. Sistemas de defesa. Símbolos de poder esculpidos em pedra. Se você vivia ali, sua sobrevivência importava, desde que servisse ao propósito da estrutura. Você avança por mais um corredor e algo muda dentro de você. A curiosidade dá lugar ao desconforto. Cada parede limita suas opções. Cada curva parece te empurrar adiante. E então surge a verdade silenciosa que o castelo nunca diz em voz alta. Ele não foi feito para salvar todos os que estão dentro. Ele foi feito para durar mais do que eles. Você avança mais alguns passos e logo é conduzido até aquilo que, à distância, parecia apenas um detalhe elegante, a ponte levadiça. Vista de fora, ela é quase narrativa de conto de fadas, madeira grossa, correntes pesadas, rangidos antigos que parecem parte do charme do castelo. Mas agora, estando sobre ela, você entende a verdade incômoda. Essa ponte nunca existiu para facilitar sua vida. Ela existe para decidir se você vive ou cai. Você para no meio da travessia e olha para baixo. O fosso se abre como uma boca silenciosa. Nem sempre há água ali. Em muitos castelos, o fundo era lama, detritos, pedras pontiagudas e restos orgânicos acumulados ao longo do tempo. Cair ali não era uma cena dramática com resgate heróico, era silêncio, infecção, ossos quebrados e esquecimento. O tipo de lugar onde ninguém tinha pressa de olhar. A ponte é estreita. Deliberadamente estreita. Duas pessoas lado a lado já é demais. Você percebe que precisa ajustar o passo, medir o equilíbrio, aceitar que não existe corrimão nem margem de erro. O vento sopra, e o simples balançar da estrutura faz seu corpo tensionar. Na Idade Média, pontes levadiças não eram acessos confortáveis, eram filtros. Só passa quem pode. E mesmo assim, passa sob risco. Muitas pontes levadiças eram projetadas com inclinação excessiva. Quando baixadas, formavam ângulos desconfortáveis. Quando erguidas, tornavam-se literalmente paredes. Isso significa que atravessar exigia força, coordenação e atenção constante. Pessoas idosas, doentes ou feridas tinham dificuldade real de entrar ou sair. O castelo não se adaptava a você. Você é que precisava se ajustar a ele. Você tenta imaginar atravessar esse caminho carregando algo pesado. Um saco de grãos. Um barril. Ou pior, atravessar correndo, sob chuva, com calçados escorregadios. Não é difícil perceber como acidentes aconteciam. E aconteciam mesmo. Uma escorregada mínima, um empurrão involuntário, e o corpo desaparecia no fosso. Sem testemunhas. Sem cerimônia. E aqui vai uma ironia seca. A ponte que protegia o castelo era uma das maiores causas de morte não planejada associadas à sua entrada. Nada de batalhas épicas. Apenas gravidade fazendo seu trabalho. Você observa as correntes grossas ligadas ao mecanismo de içamento. Elas rangem, tensionadas, presas a roldanas escondidas dentro da torre do portão. Esse sistema precisava de manutenção constante, algo que nem sempre acontecia. Madeiras apodreciam. Ferragens enferrujavam. E quando algo falhava, não havia botão de emergência. A ponte simplesmente cedia. Em períodos de tensão, a situação ficava ainda pior. O guarda do portão podia erguer a ponte sem aviso, seja por suspeita, erro ou pânico. Imagine estar no meio da travessia quando isso acontece. Não há tempo para reação. Não há negociação. A decisão já foi tomada acima da sua cabeça. O castelo não pergunta se você estava pronto. Você atravessa finalmente e pisa em pedra sólida. Não sente alívio. Só uma estranha sensação de ter passado por uma peneira. Atrás de você, a ponte parece menor agora, mais distante. E acontece algo curioso. Mentalmente, você já começa a aceitar que sair pode ser mais difícil do que entrar. Há também o aspecto psicológico. Pontes levadiças criavam separação clara entre dentro e fora. O castelo era um organismo fechado.
Passar pela ponte significava deixar o mundo comum para trás. Camponeses sentiam isso imediatamente. Uma mudança no ar, na postura dos guardas, no som das vozes. Você não é mais um indivíduo, é alguém autorizado temporariamente. O piso além da ponte não é regular. Há sulcos, lascas de pedra, áreas afundadas pelo tempo. Tudo isso colaborava para tropeços logo após a entrada, dificultando respostas rápidas em caso de ataque. A transição não é suave. Nunca foi. E não pense que o perigo estava só na travessia. Durante cercos, pontes levadiças se tornavam armadilhas internas. Se alguém do lado de fora tentasse negociar ou se render, a ponte podia ser parcialmente abaixada, apenas o suficiente para criar falsa segurança. Bastava um erro, um passo confiante demais. Você percebe agora que o castelo nunca ofereceu linhas claras de segurança. Cada etapa do caminho parece segura até você entender as regras escondidas. A ponte levadiça, com todo o seu simbolismo, é apenas o aviso inicial. Aqui, o chão pode desaparecer sem explicação. Você respira fundo e segue adiante, com passos mais lentos. O castelo já está te ensinando algo essencial. Sobreviver aqui exige mais do que coragem ou força. Exige desconfiança constante. Do chão. Das portas. Das estruturas que fingem ajudar enquanto esperam o momento certo para falhar. E a ponte atrás de você permanece em silêncio, paciente, pronta para subir novamente, não para proteger você, mas para garantir que, se algo der errado lá dentro, o errado não escape. Você segue adiante e chega ao que parece ser apenas um corredor largo entre duas torres. À primeira vista, nada chama atenção. É um espaço de passagem, simples, funcional. Mas o silêncio aqui não é neutro, ele pesa. E então você percebe as ranhuras profundas nas paredes de pedra, paralelas, verticais, perfeitamente simétricas. Seu estômago entende antes da sua mente. Você está sob um portão gradeado. A Portcullis. Um nome elegante para uma ideia brutal. Você olha para cima. Lá está ela, suspensa, dentes de ferro apontados para baixo como a boca de um predador paciente. Cada barra é grossa, pesada demais para qualquer pessoa segurar se começasse a cair. Esse portão não se fecha devagar. Ele despenca. E quando desce, não pede desculpas. É um fato histórico amplamente conhecido que castelos medievais raramente tinham apenas um portão. Havia 2. Às vezes 3. A ideia era simples: deixar o visitante passar pelo primeiro, avançar até o centro do acesso, e então fechar tudo ao mesmo tempo. Nenhuma batalha. Nenhum grito. Apenas alguém preso em um espaço estreito de pedra, ferro e escolhas ruins. Você caminha alguns passos para frente e sente a mudança acústica. Seus passos ecoam de forma diferente aqui. Mais curta. Mais dura. Isso acontece porque o teto é mais baixo e as paredes são mais próximas. Tudo é calculado. Mesmo o som denuncia você. Imagine o cenário. Você entra com autorização. Talvez esteja trazendo suprimentos. Talvez seja um mensageiro. As grades se fecham atrás de você. Depois, à frente. Em segundos, você percebe que não está dentro nem fora. Está exatamente onde o castelo quer que você esteja se algo der errado. E às vezes, nada precisava dar errado. Durante períodos de tensão política, mudanças de comando ou simples paranoia, pessoas eram retidas aqui por dias. Não por crime confirmado, mas por dúvida. Esse espaço não foi feito para conforto. Ficar de pé cansa. Sentar é impossível sem se apoiar em pedra gelada. Dormir? Só se o corpo desistir. Você nota pequenas aberturas no teto e nas paredes. Parecem janelas, mas altas demais, estreitas demais. São as chamadas aberturas de defesa. Por elas, defensores podiam jogar objetos, líquidos ou simplesmente observar quem estava preso abaixo. O controle é total. Você é visível. Eles não. Existe um detalhe perturbador. O chão aqui tende a ser ligeiramente inclinado. Não o suficiente para ser percebido imediatamente, mas o bastante para dificultar equilíbrio em momentos de pânico. Se algo cair de cima, mesmo sem intenção letal, você não tem para onde fugir. Você imagina o som do portão de ferro caindo. Não é um som único. É uma sequência. O estalo inicial do mecanismo,
o assobio curto do ar sendo deslocado, o impacto seco contra a pedra. Um som que ecoa pelo castelo inteiro. Um aviso sem palavras. Aqui vai uma ironia amarga. O portão gradeado era, muitas vezes, operado manualmente. Isso exigia força, coordenação e várias pessoas. Ou seja, nunca era um acidente absoluto. Alguém teve que decidir baixar. Você tenta calcular mentalmente o peso daquela grade. Centenas de quilos. Talvez mais. Agora imagine tropeçar exatamente quando ela começa a descer. Não é preciso muita imaginação para entender por que tantas histórias sobrevivem sem registros escritos. Algumas experiências não precisaram ser documentadas para virar aviso silencioso. Você passa pelo centro do corredor e sente uma estranha pressão no peito, a sensação de estar no lugar errado por tempo demais. Esses segundos alongam. Seu cérebro não confia no espaço. Não confia na ausência de guardas visíveis. Não confia no fato de nada estar acontecendo. E isso também fazia parte da armadilha. Esse tipo de passagem treinava o corpo a obedecer. Você aprende rapidamente que hesitar é perigoso, mas avançar rápido demais também é. O ritmo certo não é seu, é do castelo. Quem não entende isso cedo geralmente entende tarde. Você percebe marcas no chão. Riscos irregulares, sulcos fundos. São restos de ferragens sendo arrastadas ao longo do tempo. Cada marca é uma prova discreta de uso constante. Nada aqui é decorativo. Tudo já foi acionado mais vezes do que alguém gostaria de admitir. Ao sair do corredor, você solta um ar que nem percebeu que estava segurando. Não há aplausos. Nenhuma sensação de vitória. Apenas o reconhecimento silencioso de que você sobreviveu a algo sem saber se foi testado ou apenas tolerado. E enquanto você avança, uma ideia começa a se formar lentamente, quase irritante. O castelo parece menos preocupado em impedir invasões externas do que em controlar movimentações internas. Pessoas entram. Pessoas saem. Nem sempre nas mesmas condições. O portão gradeado fica para trás, invisível agora, mas a consciência dele permanece. Você começa a olhar para cima com mais frequência. A desconfiar de tetos baixos. A ouvir cada som metálico com atenção exagerada. E isso é exatamente o efeito desejado. O castelo não precisa ferir você para vencer. Basta te ensinar, passo a passo, que qualquer descuido pode ser o último. E que, aqui dentro, até o ar parece esperar o momento certo para travar. Você chega às escadas. Elas surgem sem aviso, espremidas entre duas paredes grossas, quase grudadas uma na outra, como se o castelo tivesse decidido economizar espaço justamente aqui, no lugar onde seu corpo mais depende de equilíbrio. Não há corrimão confiável. Às vezes, há apenas uma parede úmida para apoiar a mão. Outras vezes, nem isso. Você coloca o pé no primeiro degrau e sente a diferença imediatamente. A altura não é padrão. O degrau seguinte é um pouco mais alto. O outro, ligeiramente mais raso. Seu corpo tenta encontrar um ritmo, mas falha. Essas escadas não foram feitas para conforto, nem para beleza. Foram feitas para confundir o corpo. Isso é um fato histórico bem conhecido. Escadas em castelos medievais raramente seguiam medidas regulares. A irregularidade dificultava avanços rápidos, especialmente para quem não conhecia o local. Subir já exige atenção. Descer, então, era um risco constante. Uma queda aqui não era apenas embaraçosa. Podia ser definitiva. Você começa a subir devagar. O pé testa cada degrau antes de confiar o peso. O ar parece mais frio, mais denso. A luz vem de alguma abertura distante, criando sombras alongadas que deformam a profundidade. Seu cérebro erra nas distâncias. Parece que o degrau está mais perto do que realmente está. Parece seguro quando não é. Há outro detalhe sutil. Muitas dessas escadas giram em espiral e quase sempre no sentido horário ao subir. Isso favorecia defensores destros, que tinham mais espaço para usar armas com o braço dominante, enquanto invasores tinham um movimento limitado pelo eixo central da escada. Mesmo sem combate algum, o espaço já escolhe lados. Você passa a mão na parede e sente irregularidades. Pedras salientes. Fendas profundas. Umidade acumulada. Não é difícil imaginar alguém escorregando com o pé molhado, tentando se apoiar e encontrando apenas vazio ou pedra cortante.
Essas escadas guardam quedas que nunca foram contadas em voz alta. E o mais inquietante, elas são estreitas de propósito. Duas pessoas mal conseguem passar lado a lado. Em caso de pânico, não há como correr. Não há como virar rapidamente. O corpo precisa obedecer ao ritmo imposto pelos degraus. O castelo dita a velocidade da sua sobrevivência. Você imagina subir isso carregando algo, um balde, uma bandeja, uma arma, uma criança. Agora imagine fazer isso à noite, com iluminação mínima, talvez apenas uma vela tremendo. Cada sombra vira um degrau falso. Cada degrau vira uma ameaça. Há marcas nas bordas, lascas quebradas, cantos arredondados pelo uso. Não é desgaste gentil. É erosão causada por séculos de pés tentando não cair. Cada curva da escada guarda uma memória corporal coletiva, como se milhares de passos ainda ecoassem ali, advertindo em silêncio. Você percebe algo ainda mais desconfortável. O teto parece abaixar conforme você sobe. Não abaixa de verdade, mas a sensação existe. Claustrofobia lenta. Respirar exige mais atenção. Seu corpo se encolhe quase automaticamente, como se tentar ocupar menos espaço fosse tornar a subida mais segura. Essas escadas também tinham outra função cruel: separar. Quem estava em cima tinha vantagem absoluta. Quem estava embaixo via apenas pernas, sombras e o limite da própria mobilidade. Não havia negociação em um espaço assim. Ou você avançava com cuidado extremo, ou desistia. Você se pergunta quantas pessoas caíram aqui sem testemunhas. Criadas apressadas. Soldados feridos. Mensageiros cansados. Um passo em falso, um tropeço pequeno, e o castelo simplesmente seguia em frente, indiferente ao corpo no chão. Ao alcançar o topo, você sente uma estranha mistura de alívio e desconfiança. Sobreviveu à escada, sim. Mas ela já cumpriu sua função. Seu corpo está tenso. Sua atenção, aguçada demais. Seus músculos, cansados antes da hora. E agora você entende algo essencial. O perigo aqui não vem de armadilhas escondidas, mas de estruturas comuns. Escadas. Degraus. Curvas. Coisas tão banais que, fora daqui, você jamais notaria. O castelo não precisa empurrar você para a queda. Ele apenas constrói o caminho do jeito certo, e espera. Você segue em frente e percebe que os corredores são ainda mais desconcertantes do que as escadas. Eles não convidam à orientação. Não oferecem linhas claras, nem finais óbvios. São longos demais para a largura que possuem e estreitos demais para que você caminhe com conforto. O castelo parece gostar de deixar você em dúvida sobre para onde está indo. O chão de pedra ecoa seus passos, mas o som não ajuda. Pelo contrário, ele se espalha, rebate nas paredes e retorna distorcido. Você ouve a si mesmo chegando antes de realmente chegar. É como se o corredor anunciasse sua presença sem informar sua direção. Cada curva promete um destino que nunca se confirma. Esse desenho confuso não é acidente. Um fato histórico amplamente conhecido é que muitos castelos medievais foram construídos em fases, ampliados conforme guerras, heranças e alianças mudavam. O resultado eram corredores que pareciam não obedecer a uma lógica clara. Um trecho leva a uma porta baixa, outro termina em parede. Alguns simplesmente dobram e voltam sobre si mesmos. Você vira à esquerda, depois à direita, depois à esquerda novamente. O ar parece parado, pesado, como se tivesse sido esquecido ali há muito tempo. Não há janelas, apenas pequenas aberturas altas que deixam entrar um fio de luz pálida. A sensação de tempo começa a se dissolver. Você poderia estar aqui por minutos, ou muito mais. Há algo que incomoda ainda mais. Alguns corredores são largos por poucos metros e então se estreitam de repente. Seu corpo precisa se ajustar no meio do caminho. Ombros recolhem. Passos diminuem. A pedra parece se aproximar. Não há escolha a não ser continuar. Você percebe portas embutidas na parede. Algumas são tão baixas que obrigam você a se curvar. Outras parecem ter sido seladas, como se o castelo tivesse decidido apagar certos caminhos da própria memória. Uma ou duas rangem levemente com a corrente de ar, mesmo sem ninguém tocá-las. Esses corredores também tinham um papel de vigilância. Qualquer movimento ecoava. Conversas difíceis de manter. Segredos difíceis de guardar.
Caminhar sozinho era comum, mas estar realmente sozinho, não. O castelo escuta. Você imagina percorrer esses caminhos à noite. Uma tocha lançando sombras exageradas, criando portas falsas onde não existem e engolindo as verdadeiras na escuridão. Uma distração mínima seria suficiente para errar uma curva e acabar em um beco sem saída. E esses becos existem. Não são simbólicos. São reais. Corredores que terminam abruptamente. Passagens que foram úteis em alguma época e abandonadas depois. O castelo não se preocupa em explicar. Há também desníveis quase invisíveis. Um trecho mais alto, outro ligeiramente mais baixo. Diferenças pequenas demais para ver, grandes o bastante para fazer o pé tropeçar quando o corpo já está cansado. Um tombo aqui não faz barulho suficiente para chamar ajuda, mas dói o bastante para atrasar qualquer fuga. Você sente o efeito psicológico se acumulando. A ausência de vistas externas, a repetição de pedra, a falta de referências visuais claras. O corpo começa a andar mais devagar não por cautela, mas por hesitação. Cada decisão exige esforço mental. Esses corredores transformam visitantes em figuras pequenas. Não importa quem você seja, rei, servo ou mensageiro. Aqui dentro, todos caminham do mesmo jeito, atentos, comprimidos, ligeiramente desconfortáveis. O espaço exige respeito. Você passa por uma abertura estreita e percebe que o corredor continua, mas muda sutilmente. A luz é outra. O eco também. Sem perceber, você atravessou uma fronteira interna. Quando finalmente você encontra uma área mais aberta, sente um alívio quase físico. Ombros relaxam. Respiração alonga. Mas a sensação dura pouco. Porque você sabe que, para seguir adiante, terá que entrar em outro corredor. O castelo não aprisiona apenas com muros. Ele faz isso desviando você, cansando você, confundindo você. E enquanto você tenta se orientar, ele observa. Você chega às torres com a expectativa errada. De longe, elas parecem símbolos de domínio, lugares elevados onde tudo pode ser visto e controlado. Mas quando você entra, percebe que a torre não foi feita para conforto nem para permanência tranquila. Ela é um ponto final. Um espaço que sobe, e depois se fecha. A subida é longa e solitária. As paredes se estreitam conforme você avança, como se o castelo quisesse lembrar que a altura também é isolamento. O vento encontra pequenas frestas e transforma a torre em um tubo de som instável. Cada passo ecoa para cima e para baixo, deixando claro o quanto você está distante de qualquer ajuda. Um fato histórico amplamente conhecido é que torres eram usadas tanto para vigilância quanto para confinamento. Quanto mais alta a posição, mais difícil o acesso, e mais difícil a fuga. Em muitos castelos, prisioneiros importantes eram mantidos em torres, não por luxo, mas porque escapar de lá exigia atravessar exatamente os mesmos caminhos perigosos que você acabou de subir. Você observa o espaço interno. É mínimo. Pouco mobiliário. Às vezes apenas um banco de pedra, talvez uma mesa simples. O frio domina. Mesmo no verão, o vento contínuo rouba calor do corpo. O castelo inteiro pode estar preenchido de vozes, mas aqui em cima só existe o som do ar passando. A luz entra de forma cruel. Janelas estreitas deixam entrar claridade suficiente para manter você acordado, mas não o bastante para aquecer. À noite, o frio se intensifica. Durante o dia, o sol bate em ângulo, criando zonas de brilho intenso e sombras geladas. Não há meio termo. Você se aproxima de uma abertura e olha para baixo. A altura causa vertigem imediata. Não há parapeitos confortáveis. Não há grades tranquilizadoras. Apenas pedra e vazio. Cair aqui não seria um acidente silencioso, mas também não garantiria socorro. Quem veria? Quem ouviria? As torres também funcionavam como separadoras sociais. Quem ficava ali estava fora do fluxo cotidiano do castelo. Não ouvia o trabalho das cozinhas, nem o movimento do pátio. A mente começava a vagar. Dias ficavam longos. Noites, intermináveis. Você imagina passar semanas nesse espaço. Sem referências claras de tempo. Com comida chegando de forma irregular. Com poucas palavras trocadas através de portas grossas. O isolamento não era um efeito colateral, era parte do mecanismo.
Há registros de pessoas adoecendo sem ferimentos físicos aparentes. O corpo parecia intacto, mas o comportamento mudava. Silêncio excessivo. Olhar vago. Movimentos lentos. A torre não precisava ferir o corpo para dominar a mente. Você também percebe como subir foi fácil comparado à descida. Agora, cansado, o corpo precisa descer a escada estreita outra vez. O joelho treme um pouco. O pé hesita. O medo de escorregar cresce, porque a queda aqui seria longa demais. A torre oferece visão, mas cobra isolamento. Protege, mas aprisiona. Eleva, mas distância. E quando você finalmente começa a descer, entende algo importante. Chegar ao topo nunca foi a parte mais perigosa. O risco real é perceber que, lá em cima, ninguém vem salvar você. Você retorna aos níveis mais baixos do castelo e sente o ambiente mudar antes mesmo de entender por quê. O ar fica mais pesado, mais quente, quase parado. Aqui, as paredes parecem mais grossas, e o som do vento some. Você entra em uma área construída não para passagem, mas para confronto direto. As aberturas no alto das paredes, as frestas estreitas, os vãos verticais. Você está sob as chamadas aberturas de ataque, lugares onde o castelo deixa de ser abrigo e se assume como arma. Você olha para cima e vê pequenas aberturas no teto ou no alto das paredes. De longe, parecem detalhes arquitetônicos inofensivos. De perto, revelam sua função real. Por elas, tudo podia cair. Líquidos, pedras, objetos pesados. O castelo observa de cima e age sem precisar se mover. Esse é um fato histórico amplamente conhecido. Essas estruturas eram pensadas para defesa vertical. Se alguém conseguisse entrar além dos portões, ainda precisaria atravessar espaços onde estava completamente exposto, enquanto quem estava acima permanecia relativamente protegido. A vantagem era absoluta. Você se posiciona no centro do espaço e percebe o desconforto imediato. Não há cobertura. Não há como se proteger sem colar o corpo à parede, e mesmo ali você estaria visível. O chão abaixo dos seus pés carrega marcas antigas, manchas escuras que não têm explicação clara, irregularidades que parecem ter sido castigadas repetidas vezes. O detalhe mais perturbador é a simplicidade. Não há mecanismos complexos. Nenhuma engenhoca sofisticada. Apenas gravidade e intenção. O castelo não precisa ser engenhoso. Ele só precisa esperar que você esteja no lugar errado. Você imagina a sensação de estar cercado aqui. O barulho vindo de cima. O som antes do impacto. O eco amplificado pela pedra. Mesmo sem ataque algum, seu corpo reage com tensão. Ombros rígidos. Pescoço retraído. Olhar atento demais para cima. Esses espaços também eram usados para controle psicológico. Mesmo quem vivia ali sabia que aquele trecho do castelo não era neutro. Era um aviso arquitetônico. Este lugar funciona contra você se for necessário. Caminhar por aqui sempre exigia atenção extra, quase um respeito involuntário. Você nota que o caminho não é longo, mas parece interminável. Cada passo é consciente. O instinto diz para apressar, mas correr seria perigoso. O piso pode estar escorregadio. Uma queda aqui, sob essas aberturas, deixaria você ainda mais vulnerável. A luz entra de forma desigual. Feixes verticais atravessam as frestas, iluminando apenas pedaços do espaço. O resto fica em penumbra. Seu corpo entra e sai da luz como se fosse observado por algo invisível. A sensação é de exposição total. Você se lembra das áreas mais abertas do castelo e percebe a diferença. Lá, o perigo era indireto, frio, confusão, isolamento. Aqui, o risco é direto e imediato. O castelo mostra seus dentes. Essas aberturas não eram raras. Estavam posicionadas estrategicamente sobre portões internos, corredores de acesso, escadarias finais. Se alguém chegasse longe demais sem permissão, pesaria exatamente sob esses pontos. Não por acaso. Você passa por baixo de uma delas e sente uma gota cair. Talvez apenas água acumulada. Talvez nada. Mas o corpo reage como se fosse algo mais. Você acelera o passo sem perceber, e então se força a diminuir de novo. Pressa e medo não funcionam bem aqui. Ao sair desse trecho, o alívio é imediato. Você respira mais fundo.
Os ombros baixam um pouco. Mas algo ficou para trás com você, a consciência de que o castelo não defende apenas suas bordas. Ele se defende por dentro. Esses espaços não serviam para batalhas épicas. Serviam para garantir que, mesmo depois de entrar, você nunca estivesse seguro. Você entra em um dos grandes salões, e por um instante, quase se engana. O espaço é amplo. O teto é alto. A luz entra com mais liberdade. Parece finalmente um lugar feito para pessoas. Mas a sensação não dura muito. O frio sobe do chão e encontra o ar gelado que desce das paredes, criando uma corrente constante que nunca permite que seu corpo relaxe por completo. Esses salões impressionavam à primeira vista, e isso também era a intenção. Um fato histórico amplamente conhecido é que grandes salões serviam como centros de reunião, refeições coletivas, julgamentos e cerimônias. Eles exibiam poder. Mas esse poder nunca foi pensado a partir do conforto humano. Você dá alguns passos e sente o chão de pedra sugar o calor dos pés. Mesmo com botas grossas, o frio se infiltra lentamente. No inverno, a sensação não era apenas desconfortável, era debilitante. O corpo gastava energia apenas para se manter aquecido. As lareiras, quando existem, ajudam menos do que você imagina. O fogo aquece áreas muito específicas e deixa o resto do salão entregue ao frio. Quanto mais perto da chama, melhor. Alguns metros além, o ar continua cortante. Isso criava uma hierarquia invisível. Quem se sentava perto do fogo tinha privilégio. Quem ficava longe, suportava. Você imagina passar horas aqui. Banquetes longos. Reuniões intermináveis. Festas que exigiam postura firme enquanto o corpo lentamente endurecia. Dedos ficavam rígidos. Ombros travavam. O frio não gritava, ele persistia. A umidade é outro inimigo silencioso. Paredes grossas absorvem água do solo e do ar. Mesmo em dias secos, o ambiente mantém uma sensação úmida. O cheiro é discreto, mas constante. Pedra fria, fumaça antiga, tecidos que nunca secam completamente. Respirar fundo não traz alívio. O corpo responde com pequenas defesas automáticas. Você cruza os braços. Encolhe o pescoço. Alterna o peso de um pé para o outro. Ficar parado dói mais do que se mover, mas andar em círculos chama atenção. O salão exige presença imóvel, mesmo contra o instinto. Esses ambientes também contribuíam para doenças frequentes. Tosse persistente. Dores articulares. Febres recorrentes. O frio constante não precisava ser extremo para enfraquecer um corpo ao longo do tempo. Bastava não dar descanso. Você percebe como o som se comporta aqui. Vozes ecoam demais. Palavras se alongam e voltam distorcidas. Conversas privadas se tornam quase impossíveis. Tudo soa público. Tudo é ouvido por alguém, mesmo quando não há ninguém visível. As tapeçarias ajudam um pouco, cobrindo partes das paredes e reduzindo a corrente de ar. Mas elas também acumulam poeira e umidade. Aproximar-se delas traz outro tipo de desconforto. Nada aqui resolve completamente um problema sem criar outro. Ao longo do dia, a luz muda, mas o salão permanece hostil. De manhã, a claridade é pálida. À tarde, fica intensa em pontos isolados. À noite, a iluminação é irregular, criando sombras profundas nos cantos. O espaço nunca se sente totalmente controlado. Você percebe que o salão não foi feito para acolher corpos, e sim para exibir autoridade. Permanecer aqui por longos períodos exige resistência silenciosa. O castelo não precisa empurrar, confundir ou atacar. Às vezes, basta deixar você parado, no frio. Você deixa o grande salão e segue para áreas mais reservadas, esperando, talvez, algum alívio. Quartos significam descanso, afinal. Mas à medida que você cruza a soleira de uma câmara privada, entende rapidamente que privacidade aqui não significa conforto, nem segurança emocional. O espaço é pequeno, mas não íntimo. A cama encosta em paredes frias. Cortinas grossas tentam bloquear correntes de ar que entram por frestas invisíveis. Mesmo assim, o ar se move. Nunca para. Dormir exige camadas de tecido, cobertores pesados que pressionam o corpo e ainda assim não eliminam o frio totalmente. Um fato histórico amplamente conhecido é que dormitórios em castelos raramente eram pensados como espaços individuais silenciosos.
Nobres, servos e guardas compartilhavam ambientes, muitas vezes separados apenas por cortinas ou biombos simples. A ideia moderna de um quarto fechado, pessoal e silencioso simplesmente não existia. Você se deita e percebe que o silêncio não é real. Há passos distantes ecoando nos corredores. Portas rangendo em algum nível acima ou abaixo. O vento passando pelas torres produz sons longos e irregulares, quase como respirações profundas. O castelo nunca dorme completamente. Mesmo quando você fecha os olhos, o corpo permanece alerta. Cada som parece um aviso. O cérebro tenta identificar se é apenas madeira contra pedra, ou alguém se aproximando. O descanso vem em fragmentos curtos, interrompidos sem motivo claro. A vigilância é constante. Quartos de figuras importantes raramente ficavam isolados. Guardas dormiam por perto, servos circulavam, mensageiros podiam chegar a qualquer hora. Estar sozinho nunca era garantido. Ser observado, mesmo sem olhar direto, fazia parte da rotina. Você nota também a posição das portas. Muitas abrem para corredores estreitos, sem espaço para reação rápida. Se algo acontecesse no meio da noite, o tempo entre acordar e agir seria mínimo. A arquitetura não favorece a fuga. Favorece o controle. O mobiliário é escasso, pesado, difícil de mover. Nada aqui foi feito para ser rearranjado em caso de emergência. A sensação é de onde você dorme, você defenderia, ou não defenderia nada. Não há escolha intermediária. E nem todas as pessoas tinham acesso a esses quartos. Criadas e trabalhadores dormiam em espaços improvisados, perto de cozinhas, estábulos ou corredores de serviço. O calor do fogo ajudava, mas os cheiros e o barulho substituíam qualquer ilusão de repouso tranquilo. Você vira de lado e sente a parede fria através da roupa. O corpo se afasta instintivamente, procurando um ponto menos hostil. Até o descanso exige adaptação constante. A mente, cansada, aceita acordar várias vezes como algo normal. Esses quartos não acolhem pensamentos longos. Eles fragmentam o sono e mantêm o corpo em estado de prontidão leve. O cansaço nunca desaparece completamente. Ele apenas se acumula, dia após dia. Quando a manhã chega, não há despertador. Há movimento. O castelo acorda arrastando passos, portas, vozes baixas. Você se levanta não porque descansou, mas porque permanecer deitado já não ajuda. E nesse ritmo, você entende que o castelo não precisa de vigilância ativa para controlar quem vive aqui. Ele faz isso quebrando o sono. Você se aproxima das cozinhas acreditando que, finalmente, encontrará um lugar mais vivo. O cheiro muda antes mesmo de você atravessar a entrada. Fumaça antiga, gordura impregnada, restos de alimentos cozidos inúmeras vezes. A cozinha não é silenciosa, não é fria como os salões, mas isso não a torna menos perigosa. Apenas troca o tipo de ameaça. O espaço é ocupado por fogo aberto. Não um, mas vários pontos de chama simultâneos. Fogões rudimentares, brasas espalhadas, caldeirões suspensos por correntes grossas. O chão é irregular, manchado, muitas vezes escorregadio por gordura ou água descartada às pressas. Você precisa caminhar olhando para baixo e para frente ao mesmo tempo, como se seu corpo estivesse sempre um segundo atrás do perigo. Um fato histórico amplamente conhecido é que as cozinhas de castelos medievais eram centros de acidentes frequentes. Incêndios, queimaduras e intoxicações alimentares faziam parte do cotidiano. Não havia separação clara entre área de preparo, armazenamento e descarte. Tudo acontecia no mesmo espaço apertado. Você sente o calor bater no rosto ao se aproximar do fogo, intenso demais em um ponto e quase ausente em outro. Quem trabalha aqui passa o dia alternando entre suar excessivamente e esfriar rápido demais ao se afastar das chamas. O corpo nunca encontra equilíbrio. Há facas grandes apoiadas em mesas toscas, nem sempre visíveis sob restos de alimentos. Ganchos pendem do teto, alguns vazios, outros com animais inteiros, ainda reconhecíveis. Você percebe que qualquer movimento apressado aqui é um convite ao ferimento. O ar é pesado. A fumaça não tem para onde ir completamente e se acumula sob o teto baixo. Respirar fundo faz os olhos arderem. A tosse aparece cedo e permanece. Quem trabalha aqui desenvolve pulmões cansados, vozes roucas, respiração curta. Animais circulam livremente.
gatos, cães, às vezes galinhas. Eles entram e saem sem que ninguém pareça notar. Não é descuido, é convivência forçada. Manter afastados exigiria portas fechadas e atenção constante, luxos que a rotina não permite. Você observa os recipientes onde a comida é guardada. Barris de madeira, sacos de pano, prateleiras improvisadas. Manter tudo livre de umidade é praticamente impossível. O mofo aparece. Insetos também. A solução não é eliminar, mas ignorar o suficiente para continuar. O barulho é constante. Panelas batendo. Água sendo jogada no chão. Ordens gritadas. Lenha sendo arrastada. É um caos funcional. Você percebe que ninguém aqui se move sem marcas no corpo, queimaduras antigas, cortes cicatrizados de forma irregular, dedos deformados pelo trabalho repetitivo. E ainda assim, a cozinha precisa funcionar. Parar não é opção. Um atraso afeta todo o castelo. A pressão não vem de um superior visível, mas da estrutura inteira que depende desse alimento para continuar viva. À noite, quando o fogo diminui, o risco não vai embora. Brasas ainda queimam sob cinzas. Um passo em falso. Um pano esquecido perto demais. Incêndios começam assim, discretos, silenciosos, rápidos. Você entende então que esse espaço, tão vital, é também uma armadilha cotidiana. Não ameaça com silêncio, frio ou confusão, como outras partes do castelo. Aqui, o perigo é direto, quente, visível demais para ser ignorado e constante demais para ser respeitado como deveria. A cozinha alimenta todos, mas cobra o preço primeiro de quem trabalha dentro dela. Você se aproxima das latrinas com uma expectativa simples, alívio. Mas, como tudo neste castelo, até isso vem acompanhado de risco. O caminho até elas já é um aviso. Passagens mais estreitas, iluminação mínima, umidade crescente nas paredes. O ar muda antes que você enxergue o lugar. As latrinas não ficam onde seria conveniente. Elas são empurradas para as extremidades do castelo, muitas vezes inseridas em torres ou corredores externos. Um fato histórico amplamente conhecido é que esses sistemas dependiam basicamente da gravidade. O dejeto caía por um vão vertical direto para fossos, poços ou áreas externas. Simples no conceito, perigoso na prática. Você se aproxima da abertura e sente um frio estranho subir do fundo. Não é apenas temperatura. É a consciência da profundidade. Não há proteção adequada. Às vezes, apenas uma tábua de madeira com uma abertura irregular. Apoiar o corpo exige equilíbrio e confiança em estruturas que nunca foram feitas para durar. O piso costuma estar úmido. Condensação constante. Vazamentos ocasionais. A pedra não seca completamente. Um escorregão aqui não é apenas desagradável. É fatal. Há registros de quedas acidentais que nunca resultaram em resgate. O cheiro é constante, não importa o quanto se tente mascará-lo. Ervas, cinzas, até flores secas eram usadas para disfarçar, mas apenas misturavam odores. Respirar fundo exige decisão. Ficar muito tempo exige costume. Você percebe também o som. Um gotejar contínuo. O eco distante de líquidos caindo muito abaixo. Esses ruídos acompanham o uso inteiro, lembrando o corpo do vazio sob seus pés. As latrinas compartilhadas trazem outro perigo, privacidade praticamente inexistente. Pessoas entram e saem. Crianças, servos, soldados. O constrangimento não elimina o risco físico. Qualquer movimento brusco, qualquer distração, pode terminar mal. Durante a noite, tudo se agrava. A iluminação é precária. A pressa aumenta. O corpo cansado perde precisão. Um passo errado na escuridão transforma uma necessidade básica em um erro irreversível. Em períodos de chuva, o sistema se torna ainda mais instável. A água mistura-se aos resíduos. Os níveis sobem. O cheiro piora. Algumas latrinas se tornam inutilizáveis, forçando improvisos perigosos em outros pontos do castelo. As doenças se espalham facilmente. A proximidade entre resíduos e água utilizada no cotidiano cria um ciclo silencioso. O castelo adoece por dentro sem alarde, levando seus ocupantes junto. Você se afasta rapidamente, aliviado e tenso ao mesmo tempo. Essa é uma das áreas mais ignoradas nas histórias gloriosas sobre castelos,
mas talvez uma das mais mortais. Aqui, o perigo não vem de batalhas. Vem de tentar fazer algo tão simples quanto usar o próprio corpo. E confiar demais no chão sob seus pés. Você desce mais fundo no castelo, deixando para trás qualquer ilusão de vida cotidiana. O ar muda de forma perceptível. Fica mais frio, mais parado, como se tivesse sido guardado ali por muito tempo. A luz se torna um privilégio raro. Cada passo ecoa com clareza demais, denunciando sua presença em um espaço que não foi feito para movimento frequente. As masmorras não anunciam sua função com placas ou avisos. Você apenas percebe. As paredes são mais espessas. As portas, mais pesadas. Trancas simples, mas confiáveis o suficiente para não serem abertas de dentro. Um fato histórico amplamente conhecido é que prisões em castelos não tinham como objetivo principal reabilitar ou mesmo interrogar. Elas serviam para retirar alguém do mundo. Você nota como o espaço diminui gradualmente. Os tetos ficam mais baixos. As passagens mais apertadas. A sensação não é apenas de confinamento físico, mas de compressão constante. O corpo se adapta dobrando um pouco os joelhos, curvando levemente os ombros, como se tentar ocupar menos espaço ajudasse a respirar melhor. Algumas celas têm apenas uma abertura estreita próxima ao teto. Não o suficiente para ver o exterior com clareza. Apenas luz suficiente para marcar a passagem do dia. Outras nem isso oferecem. A diferença entre dia e noite se perde rápido. O tempo deixa de ser um aliado. O chão é irregular, frio ao toque. Em alguns pontos, a umidade se acumula formando pequenas poças que não secam nunca. O cheiro é uma mistura de pedra molhada, ar velho e algo orgânico que nunca foi completamente removido. Respirar fundo é possível, mas não confortável. Você imagina viver aqui por dias. Depois semanas. Depois um período indefinido. O corpo começa a responder antes da mente. A postura muda. Os movimentos ficam econômicos. Ficar em pé por muito tempo cansa. Sentar no chão gelado também. Não há posição realmente boa, apenas menos pior. As masmorras também funcionavam como locais de esquecimento. Não era necessário vigiar constantemente. O próprio ambiente fazia esse trabalho. O silêncio prolongado, interrompido apenas por passos ocasionais do lado de fora, criava uma expectativa que se tornava tormento. Cada som distante parecia anunciar algo que nunca chegava. Você nota marcas nas paredes. Não são claras nem dramáticas demais. Apenas riscos irregulares. Toques repetidos no mesmo lugar. Gestos simples de alguém tentando deixar um sinal de que esteve ali. O castelo não responde a isso. Ele absorve tudo. Em algumas áreas, o teto é tão baixo que você precisa se curvar. O esforço físico se soma ao mental. O corpo não descansa nem quando está parado. A tensão é constante, quase imperceptível, mas acumulativa. Durante o inverno, o frio aqui embaixo é cruel. A umidade intensifica tudo. Roupas pesadas ajudam pouco quando o ambiente rouba calor continuamente. O corpo enfraquece não por ferimentos, mas por exaustão lenta. Mesmo quem não estava oficialmente preso evitava esses níveis do castelo. Servos vinham apenas quando necessário. Guardas reduziam o tempo de permanência. Não por medo consciente, mas porque algo ali exige afastamento instintivo. Você percebe que o castelo usa poucos recursos aqui. Não há dispositivos elaborados. Não há ameaças diretas. Apenas espaço, tempo e ausência de conforto. Isso basta. Algumas masmorras nem eram celas formais. Eram salas esquecidas, reaproveitadas quando alguém precisava desaparecer por um tempo. A flexibilidade do uso aumenta a imprevisibilidade. Ninguém dormia tranquilo sabendo que esses espaços estavam ali, prontos. Ao se afastar lentamente, você sente um alívio físico imediato. Os ombros relaxam um pouco. A respiração aprofunda. Mas algo permanece com você. A sensação de que, se fosse necessário, o castelo poderia engolir alguém e seguir funcionando normalmente. Esses lugares não existem para contar histórias. Existem para apagá-las. Você volta às áreas mais abertas do castelo, mas o ambiente não oferece alívio. Agora o perigo não está concentrado em um espaço apertado ou escuro. Ele está espalhado no tempo.
No cerco. Na espera. O castelo muda completamente quando as saídas se fecham e o mundo exterior deixa de existir. Você imagina os portões sendo trancados por dentro. Pontes levantadas. Sinais retirados. De repente, ninguém entra. Ninguém sai. Um fato histórico amplamente conhecido é que muitos castelos resistiam a ataques não pela força direta, mas pela capacidade de suportar longos períodos isolados. E é exatamente aí que o castelo começa a se voltar contra quem vive dentro dele. Os estoques definem tudo: grãos, carnes salgadas, água. No início, a organização. Contagem. Controle rígido. As refeições diminuem de forma quase imperceptível. Um pouco menos de pão. Um pouco menos de caldo. O corpo sente, mas aceita. O problema é o tempo. Dias viram semanas. A comida perde qualidade antes de perder quantidade. A água começa a ter gosto de pedra, de mofo, de algo parado. Mesmo antes da escassez real, o desconforto psicológico começa a corroer o grupo. O espaço se torna mais estreito sem mudar fisicamente. Corredores antes apenas incômodos agora parecem sufocantes. Quartos compartilhados não oferecem distância emocional. Pequenas tensões crescem com facilidade. O castelo amplifica tudo. Doenças se espalham rápido. A proximidade constante, a higiene limitada e o cansaço acumulado criam um ambiente perfeito. Um resfriado comum se torna febre persistente. Uma ferida pequena demora demais para fechar. O medo não vem apenas do inimigo do lado de fora, mas do contágio silencioso do lado de dentro. Você percebe como o som muda durante o cerco. Menos risadas. Menos conversa. Vozes mais baixas. À noite, qualquer barulho fora das muralhas se transforma em ameaça. O castelo escuta, e seus ocupantes escutam demais. A rotina quebra. Dias deixam de ser marcados por trabalho e passam a ser marcados por espera. Espera por notícias. Espera pelo próximo ataque. Espera pelo fim dos mantimentos. A mente perde referências claras. O tédio e o medo começam a se misturar. Os mais fracos sentem primeiro. Crianças, idosos, doentes. O castelo não ajusta seu ritmo. Escadas continuam íngremes. A água continua distante. O frio continua constante. Quem não consegue acompanhar fica para trás, mesmo sem sair do lugar. Você sente o peso psicológico do isolamento. Não há horizonte novo. Nenhuma paisagem diferente. Mesmas paredes, mesmos cheiros, mesmas sombras. O tempo parece suspenso, mas o corpo continua envelhecendo dentro dele. A hierarquia também se altera. Decisões ficam mais duras. Punições mais rápidas. O espaço fechado não tolera conflitos prolongados. O castelo pressiona para soluções extremas, mesmo quando ninguém quer chegar a elas. Quando o cerco se arrasta, o castelo deixa de ser abrigo e se transforma em teste. Sobrevive quem aguenta o ambiente tanto quanto quem aguenta o inimigo. A construção que antes simbolizava segurança agora exige resistência constante. E você entende algo inquietante: o castelo não precisa cair para destruir vidas. Às vezes, basta permanecer de pé. Tempo demais. Você começa a notar algo silencioso, quase invisível, mas constante: o efeito do castelo sobre a mente. Não é um ataque direto. Não é um único evento traumático. É o acúmulo. Dias iguais demais. Ritmos que não mudam. Espaços que exigem atenção constante e nunca oferecem descanso completo. O isolamento é a primeira camada. Mesmo quando o castelo está cheio de pessoas, você se sente separado do mundo. As muralhas bloqueiam não só inimigos, mas sons, notícias e qualquer sensação de futuro imediato. Um fato histórico amplamente conhecido é que muitas pessoas que viviam em castelos raramente deixavam seus limites por longos períodos. A vida acontecia quase inteiramente dentro da pedra. A rotina se repete com pequenas variações. Você acorda com os mesmos ruídos. Caminha pelos mesmos corredores. Enfrenta as mesmas escadas. O cérebro começa a antecipar tudo, e paradoxalmente isso não traz conforto. Apenas cansaço. Não há novidade suficiente para estimular, nem previsibilidade suficiente para relaxar. A falta de silêncio verdadeiro também pesa.
Sempre há vento, passos distantes, portas rangendo. O som nunca some completamente. Dormir profundo se torna raro. A mente fica em estado de alerta suave, mas contínuo. Não é pânico. É desgaste. O castelo exige vigilância mesmo em tempos de paz. Trincas precisam ser observadas. Portões precisam ser checados. Suprimentos contados. Pequenas tarefas se tornam obrigações constantes. Não há dias sem responsabilidades, porque a própria construção pode falhar se ignorada. Você percebe como o espaço molda o comportamento. Pessoas falam menos. Evitam deslocamentos desnecessários. Permanecer parado parece mais seguro do que circular. A curiosidade diminui. Até a postura corporal muda, ombros mais baixos, passos mais cautelosos. Sem perceber, o corpo internaliza o castelo. Anda mais devagar. Avalia cada ambiente antes de entrar. Reage ao frio e à umidade com expectativas aprendidas. Não é mais uma escolha consciente. É adaptação. A mente também se estreita. Pensamentos ficam curtos, práticos. Planejar muito à frente parece inútil. As decisões se concentram no imediato: comida, calor, segurança. Sonhos mais abstratos perdem espaço. Você nota que momentos de alegria surgem, mas são breves. Uma conversa mais leve. Uma refeição melhor. Logo cedem ao peso do ambiente. O castelo não proíbe felicidade. Ele apenas não a sustenta por muito tempo. Mesmo quem tem poder não escapa totalmente. Quartos melhores, roupas mais quentes, mais comida ajudam, mas não mudam o som, o frio, o isolamento. A pedra nivela todos, apenas em velocidades diferentes. Com o tempo, sair do castelo se torna estranho. O mundo aberto parece grande demais. Luminoso demais. Barulhento demais. Algumas pessoas sentem alívio imediato ao sair. Outras sentem desconforto. O corpo se acostumou à contenção. E talvez o aspecto mais inquietante: muitos não percebem essas mudanças enquanto acontecem. Elas só se tornam claras quando o corpo já se adaptou demais para reclamar. O castelo não quebra a mente com violência. Ele a molda lentamente, dia após dia, até que você se encaixe. Você percorre o castelo mais uma vez, agora com uma percepção diferente. Nada mudou fisicamente. As paredes continuam no mesmo lugar, as escadas mantêm seus degraus irregulares, os corredores seguem estreitos e silenciosos. O que mudou foi você. Seu corpo aprendeu. Sua mente se ajustou. E isso, por si só, já diz muito sobre como essas construções funcionavam. O castelo sempre prometeu proteção. Contra invasores, contra o caos externo, contra a instabilidade do mundo medieval. E, sim, ele cumpria esse papel em parte. Um fato histórico amplamente conhecido é que castelos foram essenciais para o controle territorial e para a consolidação de poder durante séculos. Eles intimidavam, resistiam e persistiam. Mas essa resistência tinha um custo interno. Você percebe que cada solução defensiva carrega um efeito colateral. Muros grossos mantêm inimigos fora, mas também mantêm ar frio, umidade e silêncio excessivo dentro. Escadas íngremes dificultam ataques, mas também tornam a vida cotidiana exaustiva. Corredores confusos atrasam invasores, mas confundem moradores da mesma forma. Nada aqui foi projetado pensando no bem-estar prolongado. O conforto nunca foi prioridade. A lógica do castelo é simples: funcionar mesmo quando tudo dá errado. O problema é que viver constantemente nesse modo exige do corpo e da mente um esforço contínuo. Você pensa nas pessoas que nasceram, viveram e morreram dentro dessas paredes. Para elas, isso não era exceção, era normalidade. O frio não era um detalhe histórico. Era a sensação diária. O escuro não era recurso dramático. Era rotina. O perigo não vinha apenas de guerras, mas da própria arquitetura. Com o tempo, o castelo deixa de parecer grandioso e passa a parecer exigente. Ele cobra atenção, energia, adaptação. Não perdoa distrações nem fragilidades por muito tempo. Sobrevive quem aprende rápido a ler seus sinais. E então você entende a armadilha maior: não é que o castelo seja mortal o tempo todo. É que ele nunca deixa você esquecer que pode ser. Cada degrau, cada porta pesada,
Cada espaço mal iluminado serve como lembrete constante de que o ambiente não trabalha a seu favor. O castelo protege o poder, não o corpo. Protege territórios, não rotinas humanas. E quem vive dentro dele aprende isso cedo ou tarde. Ao sair desse percurso mental, você leva consigo uma sensação estranha. Mistura de respeito e alívio. Admiração pela engenhosidade, e gratidão por não precisar viver ali. Porque agora você sabe, sobreviver em um castelo medieval não exigia apenas coragem diante do inimigo. Exigia resistir ao próprio castelo. Todos os dias. Você acha que já entendeu o castelo. Depois de tantos corredores, degraus traiçoeiros e espaços frios, a sensação é de familiaridade. E é exatamente aí que ele se torna mais perigoso. Porque o castelo não mata só pela força, ele desgasta pela repetição. A rotina dentro dessas muralhas não oferece quase nenhuma pausa real. Mesmo nos dias sem ameaça externa, o ambiente impõe vigilância constante. Portões pesados precisam ser checados. Animais devem ser mantidos longe das áreas internas. Fogo nunca pode apagar completamente, mas também não pode se espalhar. Tudo exige atenção. Um fato historicamente conhecido é que castelos concentravam não apenas a elite, mas também criados, soldados, artesãos e famílias inteiras em espaços reduzidos. Isso cria tensão. O ar é compartilhado. O ruído nunca desaparece por completo. No inverno, todos disputam as áreas menos úmidas. No verão, o odor se acumula. Você percebe como dormir profundamente se torna difícil. Qualquer som ecoa. Passos acima parecem passos dentro da sua cabeça. Uma corrente se move, uma porta rende, alguém tosse longe, e o corpo desperta por reflexo. Com o tempo, o castelo interfere até na noção de dia e noite. A luz entra de forma limitada. O sol não alcança muitos espaços. Velas criam sombras que nunca ficam imóveis. Você aprende a viver em um eterno crepúsculo. A armadilha aqui não é um mecanismo escondido, mas o cansaço contínuo. Um corpo cansado tropeça mais. Uma mente exausta erra decisões simples. O castelo não precisa ferir diretamente, ele permite que você se desgaste sozinho. E quando você finalmente dorme, dorme raso. Sempre pronto para acordar. Você caminha pelo pátio interno e percebe que, apesar de aberto ao céu, ele não traz liberdade. Pelo contrário. É ali que o castelo mostra outra face da armadilha, a exposição. Durante cercos, algo comum na vida medieval, esse espaço se transforma em um ponto vulnerável. Um fato amplamente conhecido é que castelos, embora defensivos, dependiam de recursos internos limitados. Água, grãos, animais. Tudo precisava caber ali dentro. Você entende o problema rapidamente. Quanto mais pessoas protegidas pelas muralhas, mais rápido os recursos acabam. O castelo protege do inimigo externo, mas cria uma corrida silenciosa contra o tempo. O poço no centro do pátio vira o lugar mais importante, e mais tenso. Se algo acontece com a água, o castelo inteiro adoece. Não há alternativa. Não há plano B. Você sente o clima mudar quando o cerco se prolonga. As pessoas falam menos. Os passos ficam mais lentos. O silêncio deixa de ser só arquitetônico e vira emocional. Cada refeição é medida. Cada recipiente é observado. A armadilha se revela psicológica. Você está protegido, mas preso. Seguro, mas cercado. O castelo impede a entrada do perigo, mas também impede a fuga quando a situação interna se deteriora. E então surge a ironia cruel. O que foi construído para desafiar o mundo lá fora se torna um pequeno mundo fechado, onde cada erro interno tem consequências amplificadas. Você não precisa de ataque direto para se sentir ameaçado. Basta o tempo passar. Ao explorar áreas menos frequentadas, você encontra passagens secundárias. Algumas são tão estreitas que exigem que você vire o corpo de lado. Outras descem abruptamente, sem corrimão, sem aviso. Elas existem por necessidade defensiva, mas cobram um preço alto. Um fato historicamente aceito é que castelos eram modificados constantemente ao longo dos séculos. Novas alas eram adicionadas. Passagens surgiam sem padronização. O resultado é um labirinto improvisado. Você percebe como isso confunde até quem mora ali. Não há lógica moderna. Nada é intuitivo.
A memória substitui a sinalização. Quem esquece um caminho, paga por isso. Aqui, a armadilha é o erro humano. Um passo errado em uma escada escondida. Uma passagem confundida em meio à penumbra. Uma porta que leva para baixo quando você esperava subir. Com o tempo, histórias se acumulam. Pessoas que caíram, que se perderam, que demoraram horas para serem encontradas. Nada oficialmente registrado, apenas relatos sussurrados, reforçando o respeito e o medo pelo lugar. Você entende que o castelo não foi feito para ser navegável. Ele foi feito para ser hostil, para invasores, e, inevitavelmente, para seus próprios habitantes. Ao sair dessas passagens, a sensação é clara: sobreviver aqui não depende só de força ou coragem, mas de atenção infinita. Um segundo de descuido, e a pedra vence. O castelo não persegue. Ele apenas espera. Você começa a perceber algo que ninguém menciona quando fala de castelos: o som nunca pertence a você. Cada passo ecoa de forma errada. Cada cochicho viaja mais longe do que deveria. As paredes não apenas fecham espaços, elas amplificam tudo. Um fato pouco lembrado é que muitos castelos foram construídos com paredes internas ocas ou parcialmente irregulares, resultado de ampliações apressadas ou reaproveitamento de estruturas antigas. Isso cria efeitos acústicos estranhos. Vozes se distorcem. Sons surgem de direções inesperadas. Você aprende rápido a desconfiar do que ouve. Um ruído pode estar acima, abaixo ou em um corredor distante, mas parecer ao seu lado. À noite, isso se transforma em tormento silencioso. O cérebro tenta localizar ameaças que talvez nem existam. Aqui está a armadilha. A vigilância constante cansa a mente. Você nunca sabe se alguém se aproxima, se alguém observa ou se foi apenas o castelo respirando do jeito dele. Em muitos castelos, sentinelas eram posicionadas não pela visão, mas pelo ouvido. Você imagina como isso falhava com frequência. Um som inesperado podia significar perigo, ou apenas o vento atravessando uma fenda mal vedada. Com o tempo, as pessoas falam menos. Não por respeito, mas por prudência. Palavras se tornam riscos. O silêncio vira uma forma de sobrevivência. E mesmo assim, o castelo continua falando. Rangendo. Estalando. Murmurando. Você descobre que o maior inimigo aqui não é o barulho alto, é o som constante que nunca para. Você sente o frio antes mesmo de tocá-lo. Ele não vem apenas do clima, vem da pedra. Um detalhe pouco discutido é que castelos funcionavam como verdadeiros acumuladores de frio. A umidade se infiltrava lentamente, e o calor quase nunca vencia. Mesmo com lareiras acesas, muitos ambientes permaneciam gelados. A pedra absorvia o pouco calor disponível durante o dia e o devolvia em forma de frio durante a noite. Você passa a entender por que tantas atividades se concentravam em espaços específicos. Dormir era um desafio silencioso. Camadas de tecido ajudavam, mas não resolviam. O frio constante endurecia músculos, desacelerava o corpo e agravava dores. Não é à toa que doenças respiratórias eram comuns, mesmo longe de invasões ou batalhas. A armadilha aqui é discreta. Não mata rápido. Mata aos poucos. Você se move menos. Pensa mais devagar. Come erros simples porque o corpo está sempre tentando economizar energia. Em castelos localizados em regiões montanhosas, o problema se intensificava. O vento encontrava caminhos invisíveis entre pedras mal encaixadas. À noite, parecia atravessar o edifício inteiro, como se a estrutura fosse porosa. Você tenta se isolar, mas percebe que isolamento aqui é ilusão. O castelo nunca aquece completamente. Nunca protege completamente. Ele exige resistência constante, mesmo nos dias tranquilos. E quando finalmente você encontra uma posição confortável, o corpo relaxa apenas o suficiente para perceber. Sobreviver nesse lugar não exige heroísmo, exige adaptação contínua ao desconforto. Agora, você pode deixar as muralhas ficarem para trás. Imagine o castelo ficando distante, suas torres dissolvendo-se na penumbra, os muros se transformando apenas em silhuetas suaves contra o céu noturno. Aqui, não há degraus irregulares sob seus pés, nem pedras frias encostando na pele. Sua respiração desacelera. O corpo, que passou tanto tempo atento, começa finalmente a soltar os ombros. Não há necessidade de vigiar portas,
nem de prever perigos escondidos em corredores escuros. O espaço ao seu redor é simples, aberto, silencioso no melhor sentido da palavra. Você caminha mais devagar agora, não porque esteja cansado, mas porque o castelo finalmente parece cansado junto com você. As paredes ainda estão ali, altas e espessas, mas não exigem tanto da sua atenção. Depois de tanto tempo em alerta, algo muda. Não o castelo, você. Não há um evento final. Nenhuma porta dramática. Nenhuma última armadilha visível. O desfecho aqui é silencioso, quase educado. Você percebe que já sabe onde pisar, onde apoiar a mão, qual corredor evitar pela inclinação traiçoeira do piso. O perigo não desapareceu. Ele apenas se tornou previsível. E isso é curioso, porque castelos não foram feitos para serem compreendidos por completo. Ainda assim, você aprende seus hábitos. Aprende quando a madeira reclama com mais força. Aprende quando o vento atravessa determinada fresta. Aprende a diferenciar o estalo da pedra do som de passos reais. O castelo não te derrota. Ele te ensina. Você se senta por um momento, talvez em um banco de pedra junto à muralha interna. O frio está lá, mas agora você o reconhece. Ele não surpreende mais. O corpo ajusta a respiração, os ombros se soltam, o ritmo desacelera. É quase confortável. Não no sentido moderno da palavra, mas no sentido possível. Você percebe que todas aquelas armadilhas não estavam apenas espalhadas no espaço. Elas estavam no tempo. No acúmulo de pequenas dificuldades. No desgaste que nunca chega a ser urgente, mas nunca desaparece. O castelo nunca precisou te atacar diretamente. Ele apenas esperou. E mesmo assim, você está aqui. Isso muda a narrativa. Você entende que castelos não eram apenas máquinas defensivas. Eram espaços que reprogramavam pessoas. Ensinaram gerações inteiras a viver com o desconforto como padrão. A aceitar limites como normalidade. A confundir sobrevivência com estabilidade. E talvez, só talvez, esse seja o detalhe mais perigoso de todos. Você se levanta e caminha até uma abertura alta, estreita, recortada na muralha. Não é uma janela confortável. É apenas o suficiente para deixar a luz passar. Lá fora, o mundo é mais amplo, menos ordenado, mais barulhento. Aqui dentro, tudo é contido. Você percebe que poderia atravessar o portão. Poderia sair. Mas também entende por que tantos nunca o fizeram. O castelo, depois de um tempo, oferece algo raro: previsibilidade. Mesmo com riscos, ele promete repetição. E o cérebro humano gosta disso mais do que admite. Você respira fundo. Não para fugir. Não para ficar. Apenas para encerrar. O castelo permanece onde sempre esteve. Não ruge. Não ameaça. Não implora. Ele aceita. Castelos nunca precisam de plateia. Eles existem para durar, não para convencer. Você se afasta mentalmente, como alguém se afastando de uma lembrança antiga. Não com medo. Não com nostalgia. Apenas com compreensão. Algumas estruturas não foram feitas para nos matar rapidamente. Foram feitas para nos moldar lentamente. E quando o pensamento termina, o corpo relaxa. O som do vento fica uniforme. O frio perde a insistência. A respiração encontra um ritmo calmo, quase hipnótico. Você fecha os olhos. E o resto da história. Pode dormir também. Permita que as imagens se tornem mais leves. O castelo agora é apenas uma história distante, um eco de um tempo em que sobreviver exigia adaptação constante. Você está seguro. O chão é firme. O ar é confortável. Nada aqui exige esforço. Enquanto os pensamentos se alongam e ficam mais lentos, deixe o peso da pedra se transformar em neblina suave. Cada inspiração traz calma. Cada expiração leva embora a tensão acumulada. Não há pressa. Não há vigilância. Apenas descanso. E assim, pouco a pouco, você pode se afastar dessas paredes antigas. E adormecer em um lugar muito mais gentil. Boa noite e bons sonhos.